Fala, seja muito bem-vindo ao canal novamente. A resenha do livro hoje é Negocie como se sua vida dependesse disso, de Chris Voss. Se você sempre teve curiosidade de entender as técnicas de negociação que o FBI utiliza, esse livro é para você. Bem, o Chris é um agente de carreira do FBI e em determinado momento ele resolveu fazer um curso de negociação em Harvard com os alunos lá da escola de Direito. A primeira dinâmica que ele participou era extremamente simples. O Chris era um vendedor e o aluno era um comprador. E as outras duplas da sala lá em Harvard também fizeram a mesma dinâmica. Mas o que realmente surpreendeu foi o resultado da negociação. O Chris raspou cada centavo do orçamento fictício, obviamente, que o aluno tinha para comprar o que o Chris estava querendo vender. Bem, e os resultados positivos para o Chris continuaram a acontecer até que a própria professora chamou ele para que ele ensinasse algumas técnicas de negociação para a turma. O Chris fez uma reflexão, então, sobre a forma como os alunos lá do curso de Harvard estavam negociando e percebeu que os métodos deles serviriam se nós, seres humanos, sempre agíssemos de maneira extremamente e 100% racional. O grande problema é que nós, como seres humanos, somos extremamente imprevisíveis. As nossas decisões, na grande parte do tempo, elas não são 100% racionais. Então, os métodos e as técnicas que a turma estava utilizando, muitas vezes eles não funcionavam. Foi daí que surgiu a ideia de escrever o livro. O autor percebeu que ele poderia compartilhar as técnicas que ele utilizava no período que ele foi policial, que ele foi agente do FBI, para negociações do dia a dia, negociações de trabalho, negociações que você faz em qualquer momento. O livro mostra que, pelo menos até a década de 90, as negociações tendiam a seguir o método de resolução conjunta de problemas, que em resumo é o método onde você tenta que os dois lados saiam ganhando para você tirar o máximo proveito ali daquela negociação. Acontece que, após lidar com diversos sequestradores que eram loucos, malucos de pedra, que se sentiam pessoas extremamente iluminadas e diferenciadas, o FBI começou a entender que se ele focasse muito no lado racional das pessoas na negociação, isso poderia ter impactos muito negativos no resultado final. Foi aí que o próprio FBI desenvolveu um método de negociação chamado de empatia tática. Esse método ele usa influência e ele usa inteligência emocional para você conseguir criar uma relação de empatia com a pessoa que você está negociando e aí você tende a ter resultados melhores. De acordo com o Chris, um dos grandes pontos, se não o principal ponto de uma negociação é você saber ouvir o outro lado. É por isso que quando a gente assiste um filme que tem reféns, que tem um sequestrador, você vê vários e vários policiais, às vezes 4 ou 5 policiais ouvindo o que o bandido fala. Justamente porque ter várias pessoas ouvindo e tentando entender as motivações é uma grande fortaleza para você conseguir uma negociação melhor. Portanto, o ideal numa negociação é que a gente consiga calar a nossa voz interior. Quando o nosso interlocutor está falando, é natural que a gente já esteja aqui no nosso inconsciente pensando no próximo argumento que a gente vai utilizar. E aí, quando a gente pensa muito nos nossos próprios argumentos, nós nos esquecemos de ouvir os argumentos e o pensamento da outra parte. Então a negociação ela vai virar uma troca de argumento onde cada um vai querer mostrar o seu ponto e o negócio não vai evoluir. O livro é extremamente interessante porque o Chris conta histórias reais de negociações que ele teve, né? E obviamente as lições aprendidas quando ele esteve no FBI. Em resumo, a melhor forma de negociar é você criar uma conexão positiva, você criar um chamado rapport entre você e a sua contraparte, né? Entre você e quem está do outro lado da mesa. Em qualquer negociação, o básico do básico do básico é você criar uma empatia entre você e o seu interlocutor e encorajar a pessoa do outro lado a falar, a mostrar o ponto de vista dela e, obviamente, para fazer isso você tem que ouvir bastante, você tem que fazer com que a pessoa se sinta confortável, né, em falar sobre os pontos de vista dela para você. Negocie como se sua vida dependesse disso é um livro que vai te mostrar várias técnicas para melhorar a empatia em uma negociação, então até exemplos de frases que você pode usar para melhorar a comunicação e esse tipo de coisa. Então é um livro bem prático que vai te dar vários exemplos e que você vai conseguir aplicar muita coisa no dia a dia. Você vai aprender, por exemplo, que receber um não numa negociação é muito bom. É uma das melhores coisas que poderia acontecer. É natural que quando a gente receba uma rejeição, a gente encare isso como algo ruim.
Mas o Chris vai mostrar no livro que receber um não pode ser o início de um grande resultado aí no final das contas. O livro sustenta que, no geral, com raríssimas exceções, a grande maioria das decisões, inclusive em negociações, são tomadas por fatores emocionais. Por mais que a gente tente camuflar nossa emoção por meio da lógica, no final, a decisão emocional é sempre quem comanda. Mesmo comandados pelo lado emocional, isso não quer dizer que a gente não siga alguns determinados padrões em negociações. E neste livro você vai entender como identificar esses padrões para tentar influenciar positivamente na condução de uma negociação. Vale ressaltar que, embora este livro ele seja extremamente didático, o Chris apresenta muitas e muitas técnicas de negociação para você aplicar no dia a dia, então pode ser interessante você anotar as principais, né? Marcar o livro, alguma coisa do tipo, para depois você avaliar o que você conseguiu aplicar e o que você não conseguiu, o que você precisa melhorar, enfim, fazer um feedback sobre o que deu certo e o que não deu certo para você. Um ponto extremamente importante numa negociação é tentar achar o cisne negro. O cisne negro é nada mais, nada menos que os desejos ocultos do seu interlocutor que vão te deixar numa posição mais confortável para negociar. Por exemplo, se você está negociando com alguém que quer vender um produto e essa pessoa não te falou no início, mas em algum ponto ela te diz que ela está devendo 10 mil reais e tem 2 meses para pagar, por exemplo. Isso é um cisne negro, porque você vai utilizar isso ao seu favor para chegar num resultado favorável na negociação. O livro vai te ensinar também a suavizar a forma de você falar, de você conduzir uma negociação. No geral, se você parecer ou se você for arrogante numa negociação, o resultado tende a ser péssimo. Então é muito importante saber como conduzir de uma forma leve, de uma forma tranquila, para que a outra parte consiga criar uma relação de confiança, de empatia com você. Negocie como se sua vida dependesse disso é um livro extremamente moderno sobre negociação e ele vai contra alguns conceitos que livros aí um pouco mais antigos de negociação falam. Então, por exemplo, eu já li alguns livros que dizem que se você pedir desculpa ou se você demonstrar alguma vulnerabilidade numa negociação, isso vai ser usado contra você e você vai ser visto como fraco. Já nesse livro do Chris, por exemplo, ele diz que em alguns determinados momentos, você usar vulnerabilidade ou você, por exemplo, pedir desculpa pode ser até muito importante para você criar uma empatia maior com seu interlocutor e ter um resultado no final positivo. Então pode ser que você ou que muita gente não concorde 100% com os métodos que este livro traz. Então é importante você ler, tirar suas próprias conclusões e de repente fisgar algumas técnicas que você acha que são mais importantes para você e aplicar no seu dia a dia ou não. Eu particularmente concordo com praticamente tudo que o Chris fala que no livro, né? No geral, a negociação dele é uma negociação calma, uma negociação tranquila, é uma negociação de conversa, uma negociação de empatia. Ela não é uma negociação de agressividade, de arrogância, de bater a mão na mesa, esse tipo de coisa passa um pouco longe do livro. Bom, no final o autor deixa uma mensagem extremamente positiva, que é o seguinte: nós não temos que ter medo de entrar em negociação de qualquer tipo. Então a gente negocia todo dia, a gente negocia com nosso pai, com nossa mãe, com nossa mulher, com nossa esposa, com seu marido, namorado, namorada, no mercado de trabalho. Você negocia com seu chefe um aumento de salário. Então assim, você está em constante negociação no seu dia a dia, diversas vezes por dia. Então o que o Chris fala é o seguinte: não tenhamos medo de entrar em negociações, de entrar nos conflitos e tentar ter um resultado positivo no final. Bom, para finalizar, é uma leitura extremamente recomendada. Esse livro já é um best-seller há muitos anos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil está começando a crescer também. E eu indico totalmente, inclusive eu acredito que é um livro para você ler mais de uma vez, porque é muita coisa ensinada, é muito conteúdo. E aí, naturalmente, você talvez precisa aplicar uma parte, depois rever, ver o que deu certo, ver o que não deu e continuar num processo aí de melhoria contínua. Muitíssimo obrigado. Se você gostou dessa resenha, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para dar aquela força.